Boa tarde. Boa tarde. Entrando ao vivo para mais uma live. Vou colocar o tema da live aqui. Oiê! Oi, Denise. Oi, Vivi. Oi, Solange. Oi, Paula. Samara. Meu Deus, como vocês são rápidos. Deu 1 minuto, vocês já estavam aqui. A Solange falou que eu tô linda. Você viu? Hoje eu passei um batom escuro só pra esperar vocês, pra gente se encontrar nessa tarde das amigas. A Carol. Ai, gente, já que não dá pra se encontrar pessoalmente, né? Se pudesse, a gente tava tudo junto hoje, né? Tô colocando o tema da live. Ai, Vivi, a Vivi nem fale, que saudade que eu tô dessa mulher. Quando acabar o Covid, eu vou te esmagar, Vivi, de tanta saudade. Entra aí, gente, todo mundo. Deixa eu colocar o teminha da live. Fixar. Isso, pro pessoal entrando. Que depois os homens vê, né, o tema. E às vezes nem querem ficar muito, né? E daí fica uma conversa só com as luluzinhas. Bill, vocês estão me ouvindo bem? Não? Tudo certo aí? Como que tá? Muita saudade mesmo, Vivi. Sá, entrou. Ah, Sabrina. Ah, você que é maravilhosa, Sabrina. Ah, gente, hoje essa live é para todas as mulheres, né, que a gente conhece. Então, hoje tá aqui todo mundo. Tem tentante, tem gestante, tem puérpera, né? Tem quem não está pensando em engravidar ainda, tá? Então, é de tudo, porque a gente vai falar, eu posso esperar mais para engravidar? A gente tem uma conversa sobre isso. A Paula ficou que eu tô linda, gente. Eu vou passar esse batom todo dia, que nem filtro eu coloquei, ó. Ai, ai. Felicidade de encontrar com vocês. A Pri já entrou, a doutora Priscila pediatra, a outra Prita, todo mundo aí. Adoro batom. Que bom. Vamos conversar então um pouquinho, meus amores? Entrem pra cá, ó. Vem todo mundo aqui pra casa pra gente bater papo, tá? Então, vocês se sintam mesmo batendo papo, conversando, tá bom? Fiquem bem à vontade, tá? Se quiserem perguntar, podem escrever aí. Se eu não ver alguma coisa, vocês mandam de novo, tá? Vamos lá, então. Vamos conversar um pouquinho hoje alguns assuntos mais sérios, mais delicados, mas que eu tava pedindo a Deus aqui antes de entrar na live para que eu consiga falar de uma forma que não doa o coração de ninguém, uma forma que realmente possa ajudá-las, tá? Minha intenção aqui hoje é trazer informações, tá bom? E algumas coisas que a gente vai conversar, pode ser que é um pouco difícil de ouvir, mas eu peço que vocês fiquem até o final, porque eu vou trazer uma solução para tudo, tá? Tudo tem solução, tá bom, meninas? Primeira coisa que eu queria pedir para vocês é que vocês fossem aqui nessa setinha, ó, e aperta. Amém, amém, Samara. Amém. Que assim seja. Que vocês apertem aqui nessa setinha, ó, e mandem pra qualquer amiga que vocês conhecem, que vocês sabem que ainda deseja ter filho. Não importa se é tentante, não importa se já teve filho e tá pensando pra mais pra frente, tá? Então, quero que vocês apertem nessa setinha aqui e mandem para algumas amigas, por favor, tá? Pra gente levar informação, tá? Quanto mais gente a gente chamar para pertinho da gente, melhor. Então, vamos lá. A live, posso esperar para engravidar? Eu até coloquei assim no slogan da live, né? Pode, só depois de assistir essa live, né? Então, é que eu quero trazer informações mesmo para você decidir, né? Então, quando às vezes a gente tem que tomar decisões importantes na nossa vida,
A gente tem que realmente sentar, colocar no papel, né? Os pontos positivos, os pontos negativos para tomar uma decisão. E tem decisão mais importante do que essa? De ter um filho, né? Não tem, né? Então, realmente, hoje eu quero trazer informações. Primeira coisa que eu queria falar com vocês... eu queria tanto mostrar slide, mas eu tentei, mas não dá, gente. Vocês estão vendo essa figura aqui? Quem já viu essa figura? Essa figura é linda, eu sou apaixonada nessa figura. Vocês estão entendendo o que tem aqui dentro? Tá vendo que é uma mulher grávida, dentro tem outra mulher grávida, que dentro tem outra mulher grávida. Decorem essa figura aqui. É muito importante essa figura, tá? Deu pra enxergar? Quem quiser tira um print dela, depois eu vou postar ela pra vocês também. É uma figura muito importante. O que essa figura nos diz? Muita coisa. Isso. Você deve ter visto nas coisas da doutora Bruna Pitaluga, que ela sempre posta. E essa figura é muito importante. O que ela nos diz? Ela nos diz que a primeira grávida que tá ali, que seria a avó, tem impacto sobre a mãe e que tem impacto sobre o neto. Vou te explicar como. Então, vamos lá. Diferente dos homens, porque a gente sabe, né, que a gente... não tem homem aqui, então eu vou falar muito mais forte do que eles, né? A gente tem características bem distintas. Tanto que a gente passa por menstruação todo mês, a gente passa pelo parto, né? A gente passa por cólica. Eles não passam por nada disso, né, gente? Passam por dor de cabeça. Se passar por dor de cabeça, tá morrendo na dor de cabeça. A gente não, a gente é muito mais forte, né? Vou no consultório, Vou no meu consultório, o quadro que você me deu. Não entendi. Conversa de grávida. Depois você me explica melhor. Então, gente, é diferente dos homens. Os homens, eles produzem espermatozoide a vida inteira, tá? Eles produzem a vida inteira espermatozoides, que é a célula reprodutiva deles, tá? E nós, mulheres, não. Nós já nascemos com a quantidade de óvulos, né, que são as nossas células geradoras de vida, total, né? A quantidade total que a gente tem, a gente nasce com ela. Os homens vão produzindo ao longo da vida, tá? Agora, nós mulheres, a gente só vai perdendo. Então, nós não temos, né, realmente uma fábrica, como os homens, eles fabricam espermatozoides ao longo da vida. Nós não temos uma fábrica, nós temos um estoque. É bem diferente disso. Então, vamos supor que você produz lá, vamos supor, sei lá, amendoim. Então, e daí você vende, né? Então, você tem uma fábrica que está sempre produzindo e alguém que está vendendo para você. Então, tá sendo produzido e tá tendo saída. Daí, produz mais, tá tendo saída. É assim que são os espermatozoides. Agora, a mulher é diferente. A mulher não tem fábrica. A mulher, ela só nasceu com um estoque. Vamos supor que tem lá um lugar, né? Como se fosse uma casa, né? Que tivesse armazenado todos os amendoins. E ela vai vendendo ao longo da vida também, vai perdendo, né, esses amendoins aí ao longo da vida também. Só que não tem mais produzindo, não tem fábrica, só tem estoque. E vai acabando, chega uma hora que ela fala assim, então, eu queria mais amendoim, não tem mais. Por quê? Ele é só estoque, não tá fabricando. Deu pra entender essa parte? Não sei porque eu pensei no amendoim agora, gente, mas foi, né? Então, realmente a gente nasce com aquela quantidade de óvulos e vai gastando ao longo da vida. É como uma conta poupança. Você faz um depósito lá, quando sua mãe está grávida, ela faz um depósito nessa conta poupança e ao longo da sua vida você vai só sacando dinheiro. Saca. Vai pro shopping, saca. Vai viajar, saca. E nem se preocupe em depositar, porque não tem como depositar. Então,
vai se esgotando. Chega uma hora que a quantidade de dinheiro nessa conta poupança fica muito pouco, porque você gastou ao longo da vida. Diferente do homem, que ele gasta, mas ele também deposita, gasta e deposita. Então isso aí tem que entender, não tem como, tá? Certo? Então, a gente tem que entender que a gente nasce aí com cerca de 1 a 2, tô olhando aqui que eu fiz uma colinha, tá? 1 a 2 milhões de folículos, tá? Que eles vão ser transformados em óvulos durante o ciclo menstrual, dentro da barriga da nossa mãe. E lá na barriga da nossa mãe, que ela formou isso aí pra gente, né? Na vida intrauterina, que ela formou esses óvulos aí, a gente já começa a gastar. Você acredita que a gente já começa a gastar lá? A gente sabe gastar, né? Mulher é gastadeira. Então, a gente sabe gastar. Então, a gente já começa a gastar dentro da barriga da mãe da gente. Então, vamos supor que você nasceu aí com 2 milhões, né? Vamos supor 1 milhão. Ah lá, é um quadro. A doutora Andréia aqui. Eu mostrei pra ela. Acho que você não tinha entrado. Eu mostrei pra elas, né? A figura, ó. Fiz uma fotinha aqui pra mostrar. Tem um quadro lá na doutora André. E alguém comentou que viu lá. Ai, gostoso. Ó, me ajuda aí, tá? Doutora, caso eu fale alguma coisa que precise ser complementada, tá? E daí, então, gente, o que acontece, né? Dentro da barriga da nossa mãe, a gente já começa a perder reserva ovariana. Que coisa incrível, né? E por isso que a gente fala que o ambiente intrauterino é muito importante, porque vai ser um momento da construção dos nossos óvulos. Imagina, tô aqui aprendendo juntas, né? Sempre, mas qualquer coisa pode postar aí. Então, gente, é muito importante o momento da gestação. Está formando os óvulos da tua filha, não é mesmo? E nessa figura é mostrado pra gente que além da gente estar gerando, então, porque a nossa filha nasce da gente já com todos os óvulos, correto? Então, como ela já nasceu com todos os óvulos, o óvulo que vai fecundar para gerar o nosso neto já foi feito na barriga da avó. Então, na realidade, a gente é filho da nossa avó. Pensaram nisso? Que coisa louca. Porque o óvulo que foi gerado pra você foi gerado na barriga da tua avó, quando tua mãe tava dentro dela. Que coisa, né? É muito legal, né? Deus é tão perfeito, tá? E daí, gente, é isso que vai acontecendo, isso que é essa figura, isso é a importância de todas as mulheres estarem aqui no sábado reunida para ouvir e entender sobre isso, que muita gente não conhecia essa informação. E a gente precisa cuidar dessa reserva ovariana, porque como ela a gente gasta ela, né, mensalmente, aí como que a gente pode gastar de uma forma que realmente não vá para um envelhecimento ovariano precoce, para uma menopausa precoce? Então é isso que a gente vai aprender hoje aqui, tá bom? Certo. No ciclo menstrual, a gente gasta aí cerca de 1.000 óvulos, mais ou menos, em média. Todo mês, tá? Então a gente nasceu, daí a gente teve menarca, daí a gente vai gastando os óvulos aí. A gente viu que não precisa ter a menarca só para começar a gastar óvulos, porque a gente já começa a gastar dentro da barriga da nossa mãe. Então, mas no ciclo menstrual a gente perde cerca de 1.000 óvulos mais ou menos, tá? Por apoptose mesmo, que é a morte programada das células, tá? E esses óvulos, eles vão sendo reabsorvidos pelo organismo, mas eles não vão ser mais utilizados, tá? A gente perde 1.000 óvulos em cerca de 1.000 óvulos para que um só seja liberado para tentar ser fecundado. Olha quanto, gente, não é? Tá? Então, realmente, a gente vai perdendo muitos óvulos ao longo da nossa vida, tá? E esse estoque de óvulos aí, ele começa a ser formado na gestante. Quando ela tá com 4 ou 5 meses, ela começa a formar o estoque de óvulos da menina que ela está gerando. Por isso que a gente falou do ambiente intrauterino. E tudo que a sua mãe vivenciou na gestação tem impacto, né? Na qualidade e quantidade dos seus óvulos. Tudo que você vivenciou na sua infância ao longo da sua vida toda tem impacto, tá? E hoje, então, você sabe que os seus óvulos são mais velhos que você.
Porque se quando tinha 4 ou 5 meses lá dentro da barriga da tua mãe você já tava com os seus óvulos, então eles são mais velhos que você. Tá vendo só? Por isso que é importante a gente cuidar deles, tá bom? E tem gente que faz uma perguntinha assim, gente, ô Nutri, mas e se eu tomar anticoncepcional, então daí eu não gasto esses óvulos? Não, gasta normalmente, tá? Como a gente já conversou, que gasta até na vida intrauterina, tá? Então, o grande problema é a gente pensar nisso. Até quando a gente tem óvulos suficientes, óvulos de qualidade, né? Pra gente não ter uma insuficiência ovariana precoce, que a gente vê muito hoje na prática clínica, né? A gente vê demais, né? Cada vez mais as mulheres tendo um envelhecimento ovariano muito precoce, tá? Então a menopausa precoce, então a gente tem que pensar muito nesses quesitos, tá? Com 30 anos, os folículos eles já começam a cair a quantidade bem mais rapidamente, tá? Então é uma idade que a gente já tem que estar pensando, e aí? Eu não engravidei, eu vou querer engravidar, o que eu vou fazer? Eu tô cuidando bem da minha reserva ovariana, sabendo que eu só tenho estoque, não tenho fábrica, tá bom? E a falência ou insuficiência ovariana prematura pode acontecer até mesmo antes dos 40 anos. Pode acontecer, tá? Então hoje a gente vai tentar identificar um pouquinho disso. E uma coisa que eu queria falar para vocês sobre a menopausa precoce, foi identificado, né, em estudos que 7% mais probabilidade de menopausa precoce em fumantes, passivo ou ativo, tá? E também um índice maior relacionado à menopausa precoce e IMC, ou seja, obesidade. E também mulheres muito magras, tá? Também pode ter uma menopausa precoce, muito, muito magras, dentro do grau da magreza. E também, um último ponto, menopausa precoce foi muito observada em mulheres com contaminação alta, né, com alta quantidade de bisfenol na urina. O que é isso? Plástico, tá? Tem uma live só sobre contaminantes ambientais, aqui salva, é uma live um pouco antiga, mas super completa, e eu gostaria que vocês fossem lá depois observar o impacto do plástico na reserva ovariana. Então, tudo que você puder reduzir de plástico já faz muito valor, né? E assim, se a gente pensar, a gente mudou muito, né, de antigamente. Antigamente a gente nascia e a maioria, né, absoluta ia para peito. Hoje em dia muitas crianças, infelizmente, acabam precisando ir para mamadeira, e a mamadeira é plástico, né? Tem plástico, tá certo, né? É melhor do que veio para salvar, veio para ajudar. Mas eu tô dizendo assim para vocês como mudou a cultura, como é diferente de antigamente. Daí a criança cresce, daí vai começar a comer, né? Daí ela come um monte de industrializado que tá na cadeia, né? Na cadeia aí todinha envolvido o plástico, vem dentro do plástico. Hoje em dia até as frutas vêm embaladas no plástico e assim por diante. Então o plástico é algo muito importante da gente já ir retirando, tá? Então a reserva ovariana tem relação com a vida pré-natal, tá? Tem relação com bisfenol, tem relação com pesticida. Nessa outra live eu conto muito para vocês isso. E tem muita relação com a nutrição, com a obesidade e com as toxinas, tá bom? Que a gente já conversou. Agora, o que a gente vai falar hoje aqui também é porque é a questão da idade. Antigamente, se tinha filho com 20 anos, 22, estava tendo filho. Já estava, né? Antigamente já estava casado, conhecia, casava e estava tendo filho. Com 25 anos, 28 anos, já tinha 2 filhos. Não era assim que acontecia. E hoje, né, devido à carreira, devido a mulher querer estudar, né, devido a muitas coisas, né, devido também a mulher buscar um parceiro ideal, acaba que isso tá muito mais tardio, né, tem acontecido muito tardiamente. Então, assim, a reserva ovariana, ela vai caindo, como a gente já conversou aí, né, ao longo dos anos. E a nossa carreira... E a nossa carreira vai subindo, vai fazendo assim. Então, quando a gente tá com a carreira, né,
nossa, eu tô super feliz com a minha carreira, eu preciso ter tempo mesmo para estudar, eu preciso me dedicar ao meu trabalho. Daí vem a questão de você pensar, nossa, mas a minha reserva ovariana tá caindo. Então é ao contrário, forma um X assim. Então é bem importante a gente pensar nisso, porque existe meio sim da gente cuidar da nossa reserva ovariana, só que a gente tem que ter muito bom senso para isso, tá? Porque como a gente falou, uma hora o estoque pode ter acabado e pode ser um pouco tarde, e daí não tem mais o que fazer. Não se inventou, né, ainda como que se faz óvulo, né? A gente vai conversar que existe óvulo doação, existe a adoção, mas o sonho da maternidade, ele precisa ser, né, planejado, não é para deixar empurrando com a barriga e quando der, né? Tá contando um pouco da tua história, Samara? Tô contando a história de todo mundo aqui, né? É, certo. E assim, uma coisa que me chamou muita atenção, vou virar a câmera para vocês, foi essas duas capas de revista que eu postei esses dias para vocês. Vocês viram? Que foi da Veja de São Paulo, Plano B para Maternidade, esse aqui da revista Crescer. Ó, olha essa da revista Crescer. 40% das pessoas não conseguirão gerar bebê naturalmente em 2050. 40%. É muito, né? Então vamos falar primeiro dessa reportagem aí do 40%. Né? A maioria realmente não sabe disso, né, Samara? Então vamos falar um pouquinho dessa revista, da revista Crescer, né? Vocês podem achar pelo site essa reportagem na íntegra, mas eu queria falar um pouquinho com ela sobre para vocês, né, sobre essas duas reportagens. E vocês observarem que o mundo tá percebendo que tem alguma coisa acontecendo, né? Que muita gente não está conseguindo gerar filhos, né? A taxa de infertilidade está crescendo demais. E tá saindo até nas revistas, né? Então, gente, ó, nessa revista Crescer sobre fertilidade, sobre 40% das pessoas não conseguirão gerar bebê naturalmente em 2050, uma médica especialista em fertilidade de Nova York, ela lançou um livro e ela falou isso, né, sobre esse 40%. E ela relacionou essa porcentagem, os estudos, aos compostos químicos, que é o que eu falei para vocês, da live que tem gravado, que o composto químico exerce muita influência na fertilidade. E lá vocês vão ver a quantidade de pesticida que existe, a quantidade de metal pesado que a gente se intoxica aí, né? E daí esse novo livro, ele chama Contagem Regressiva. Chama Contagem Regressiva, como o mundo moderno está ameaçando a contagem de esperma. Então aqui vai falar um pouquinho para os homens, tá? Colocando em perigo a raça humana. Olha que forte, colocando em perigo a raça humana. Eu tô lendo aqui para vocês entenderem o que ela falou, né? Atualmente, cerca de 2% dos bebês nascidos nos Estados Unidos, eles são concebidos através da tecnologia artificial. 2%. Em um dos estudos mais famosos de 2017, mostrou que a contagem de espermatozoide entre os homens ocidentais havia caído quase 60% entre 1973 e a data que eles fizeram aí, 2017. Gente, 60% caiu a taxa de contagem de espermatozoide, tá? Em média, a contagem cai um pouco mais de 1% por ano, né? Então, dos homens, a contagem de espermatozoide, 1% a cada ano vai caindo. Mas não é igual para todo mundo. Se o homem ficou exposto a mais toxina ambiental, vai cair mais rápido. Se ele fuma, vai cair mais rápido e assim por diante. Vários agressores que a gente vai conversar hoje aqui. Se continuar nesse ritmo, segundo o especialista, a taxa de homens inférteis no mundo, agora, que é 12%, a taxa de homens inférteis no mundo, tá? Em 2050 será de 41%, tá? Então, essa reportagem diz respeito aos homens. Muitas vezes eu vejo que só as mulheres buscam e os homens ficam acomodados um pouco, né? Mas assim, gente, um bebê é feito de espermatozoide e óvulo. A gente precisa dos dois lados, né? Então, a gente precisa que os homens se cuidem. Isso é extremamente importante, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, isso relacionou ao fitalato, ao estilo de vida, aos compostos químicos. E segunda reportagem da Veja de São Paulo,
ela fala sobre o plano B da maternidade, tá? Então eles falaram assim, cresce muito o número de mulheres buscando, né, não só a fertilização in vitro, como foi falado na anterior, que os casais estão buscando mesmo, mas também buscando agora congelamento de óvulos. E assim, tem gente que não sabe nem o que é congelamento de óvulos. Eu atendo muita tentante que não tem nem ideia do que é isso. E assim, durante uma consulta de 1 hora e meia aí que a gente tem, é tanta coisa para falar. E às vezes eu falo assim, eu deveria ter falado também de congelamento, eu devia ter falado sobre... É muita coisa para falar, por isso que a gente tá fazendo live também, para levar informação para vocês. Então cresce muito o número de mulheres buscando congelar óvulos, para quê? Para que possa engravidar mais tarde, tá? Aumentou 40% a taxa de congelamento de óvulos durante essa pandemia, diz essa revista, tá? E o congelamento de óvulos, eles deixam bem claro aqui, eu achei legal, que ele não é uma garantia de uma gravidez futura, tá? Não quer dizer que 100% que vai dar certo, né? Ter um óvulo congelado, mas é um plano B, sim. Se de repente você vê que teu estoque de óvulo acabou, você tem congelado, tá? Então, realmente é uma pergunta que você tem que se fazer, dependendo da idade que você tem, né? Dependendo da quantidade de tempo que você está tentante, dependendo de se você acabou de ter um filho e quer demorar para ter outro. É uma pergunta que você tem que se fazer. Será que não é viável eu pensar em congelamento de óvulo, tá? E aqui ele fala, né, nessa reportagem que antes era uma técnica desconhecida e que ela foi disponibilizada ao público no ano de 2000. Então tem 21 anos aí de congelamento de óvulos. No Brasil chegou mais em 2010, tá? E antes a gente falava muito de congelamento de óvulo para quem teve câncer, né? Para quem ia fazer cirurgia de endometriose. Mas hoje não é só para isso, é para quem quer pensar mais para frente só na maternidade, para quem tem uma certa idade e ainda não achou um companheiro, tá? Isso também é falado aqui nessa reportagem. E eu vejo essa angústia das mulheres, porque agora, por exemplo, é pandemia, não pode sair. Como que você conhece as pessoas, né? Não pode ter contato. Então as mulheres estão ficado muito suscetíveis, né? Pensando, nossa, e aí? Será que eu vou achar um companheiro a tempo de eu ter um filho? Então o congelamento de óvulo resolve muito essa questão aí, é um plano B. E uma das entrevistadas aqui chegou a citar que ela congelando óvulos, ela tirou um piano das costas. É como que assim, eu tenho um plano B. Caso precise, ele está lá. Não precisou, né? Existe muito caso de mulher que tem congelamento lá de óvulos e não precisou. Tem um companheiro, achou um companheiro e resolveu tentar de forma natural e teve, mas os óvulos estão lá congelados, tá? Ele não tem problema. É isso em relação ao congelamento de óvulos, tá? Ele é como se fosse um seguro maternidade, eles chamam nessa entrevista. Achei bem interessante e eu vou mostrar a figura para vocês, porque eu sou muito visual e eu gosto muito de decorar às vezes as figuras. Olha que figura impactante, gente. A gente tá congelando uma chupeta. E o que eu quero falar para vocês em relação à reprodução assistida, para encerrar esse tema da reprodução assistida aqui, depois começar a falar só da reserva ovariana, é que abram a cabeça para a reprodução assistida. Eu sou totalmente a favor da reprodução assistida. Eu acho que todo mundo tem que ir para a reprodução assistida, todo mundo tem que ir para FIV, todo mundo tem que ir para congelamento de óvulos, para inseminação artificial. Não é todo mundo. Mas abram a cabeça, porque eu vejo às vezes a pessoa que tentou o plano A por anos e não consegue entender e enxergar esse outro horizonte, que é a fertilização, que é a reprodução assistida, né? E muitas pessoas que sentem muita dor ao falar disso. Às vezes na consulta eu falo, e você já pensou numa FIV? Não, pelo amor de Deus, não, se não for para ser da forma natural, eu não quero. Gente, mas como assim? Será que o sonho da maternidade não vale a pena? Se você tiver, eu sempre uso essa estratégia, sempre falo isso. Se você tivesse doente, se tivesse precisando de um transplante de rim,
E você vai falar, não, eu quero que o meu rim funcione normalmente. É lógico, todo mundo quer. Mas se tem a possibilidade do transplante, vou aceitar e vou fazer, né? Vamos supor. E a mesma coisa da FIV. Você vai estar pegando o teu óvulo e o espermatozoide do teu marido e tá juntando e vai ser colocado dentro de você. Você que vai gerar, né? Independente, tem gente que vai para ovodoação, que acabou o estoque de óvulo, não tem mais óvulo, não tem o que fazer. Tem que buscar uma ovodoação, mas isso é um assunto para uma outra live, né? Mas quem vai gerar é você. Né? Quem vai pôr a parte toda da epigenética é você. Então, é muito importante a gente abrir a cabeça, porque às vezes a gente fica lá, ó. A gente fica, não, eu quero de forma natural, eu quero, não, mas eu acredito num milagre. Eu também acredito, viu? Ó, olha essa figura. O tempo tá passando. Eu sei que dói pra gente saber disso. Só que hoje, eu quero dizer pra vocês que a gente tem como ter planos B, plano B. Tem vários jeitos, né? Aproveitar as opções para possibilitar a realização do sonho, que a Vivi falou. Existem essas possibilidades. E é isso que eu quero trazer para vocês, informação. Abram a cabeça, né? Mais difícil é que a mulher ter a real dimensão desse fato, porque eu mesma não quis entender que isso podia acontecer comigo. Realmente, a gente não imagina. Só que vocês estão vendo na reportagem mesmo que eu mostrei pra vocês, eu mostrei uma reportagem, não mostrei um estudo, não mostrei um artigo pra ficar algo mais real pra vocês entenderem que todo mundo tá percebendo isso. E a gente precisa, realmente acender essa luzinha e falar, será que não é uma hipótese? Será que não é? Então, abrir a cabeça para isso é muito, muito importante, tá? E pensar, né, que isso não é a solução para todos, porque o que eu vejo também é muita gente apostando na reprodução assistida, só que sem nenhum cuidado anterior, né? Também não adianta, porque a gente precisa ter um bom ambiente para gerar um bebê, para ter implantação correta, para não ter aborto. Então, de qualquer forma, a gente tem que sempre se cuidar. Tem que cuidar da nutrição, da exposição a toxinas, tem que cuidar de tudo isso do mesmo jeito, para ter de forma natural ou para ter de forma assistida. Vai ter que cuidar. Só que chega uma hora que você vê que de forma natural não foi mais, pode tentar o plano B da forma assistida, mas tem que cuidar. Não adianta ir para FIV, como eu peguei na semana passada, uma mulher que foi pra FIV não tinha dosado nem vitamina D, gente. Não tinha dosado uma progesterona, não tinha dosado nada. Um TSH não sabia se tinha Hashimoto ou não. Não adianta ir assim, porque realmente é dinheiro que a gente investe, né? Mas se você tivesse doente e tivesse que investir dinheiro naquela doença, você investiria. E se você não vai investir pra saúde? Para gerar o teu sonho, né? Então eu gosto muito de conversar isso com vocês. Não acho que é a solução para todo mundo, mas eu acho que muita gente ainda tá com a cabeça muito fechada para isso e eu tenho medo desse tempo passando. Então isso eu preciso informar vocês. É minha obrigação estar aqui informando para vocês, tá bom? Vamos falar sobre reserva ovariana. Gente, o tempo tá passando muito rápido. Vamos falar sobre reserva ovariana. Então, ó, sobre a reserva ovariana, tem meios de eu saber, Nutri, como que tá a minha reserva ovariana, né? Tem alguns exames, né, pra gente saber. Um deles é o hormônio antimuleriano. A gente escreve AMH, tá? O hormônio antimuleriano é um exame de sangue, tá? E você vai poder fazer ele, não tem dia do ciclo correto para você fazer, não importa a tua idade, você pode fazer. Ele é produzido pelas paredes dos folículos, né? Que são as casinhas para os óvulos aí. E você pode dosar esse hormônio antimuleriano para ver a sua reserva ovariana, tá? E geralmente, assim, a gente pede para que ele esteja pelo menos acima de 1,1. Ai, Nutri, quer dizer então que abaixo de 1,1 eu não posso engravidar? Não quer dizer isso. Quer dizer que o ideal é estar acima de 1,1 aí, tá? Mas se estiver abaixo, quer dizer que você tem que se cuidar mais ainda, tá? É possível gerar abaixo disso, sim, mas a gente vai ter um pouco mais de trabalho, tá? Outro exame que a gente pode dosar, estão anotando aí, é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, tá? Esse é o hormônio que faz seus folículos crescerem no ciclo menstrual, tá? Então, ele feito no terceiro dia do ciclo, é bem importante esse ser feito no terceiro dia do ciclo, o ideal é que ele dê abaixo de 10, tá?
Então, são vários exames que você pode se certificar ainda tem o tempo, tá? Mas sempre procurar uma ajuda profissional para te ajudar na interpretação. O estradiol também, né, feito no terceiro dia do ciclo, o ideal é que ele esteja acima de 35. Então, você pega seus exames lá, mas tem que ser no dia do ciclo certo, tá? E também tem o ultrassom transvaginal, com a contagem dos folículos antrais, tá? O ideal é que realmente a gente tenha aí mais de 8 folículos, aí vai depender da tua conversa com o teu médico, tá? Mas é interessante você fazer os exames para você se certificar. E aí, eu posso esperar mais para engravidar? Não, olha, eu tenho que correr, tá? Eu preciso dar uma corridinha, eu preciso me planejar então para isso, ou eu preciso me cuidar mais para minha reserva ovariana não ser gasta tão rapidamente. E é isso que a gente vai acabar conversando agora, como que a gente fazer, tá? Anotaram aí os exames, tá? Algumas causas da insuficiência ovariana precoce, né? Assim, nossos óvulos, eles envelhecem igual às nossas células, tá? As nossas células do corpo inteiro vão envelhecendo, os óvulos não é diferente, tá? Então, isso que a gente tem que cuidar, algumas causas. Os folículos antrais, deixa eu falar a data dele, tá? O ultrassom transvaginal para contagem dos folículos antrais, a gente faz geralmente na primeira fase do ciclo, tá? De 5 a 7 dias aí. Tá bom, Tamara? Ou Tamara não, Samara. A Samara, querida. Falei errado seu nome. Então, gente, algumas causas do envelhecimento ovariano. Uma causa que tá muito ligada aí é a doença autoimune. E hoje em dia, cada vez mais mulheres apresentando doença autoimune. E muitas que nem sabem que tem doença autoimune, né? Inclusive, pode anotar aí na agenda, na semana que vem, na sexta-feira, às 18h30, a gente tem uma live sobre doença de Hashimoto, tá? Que é uma doença autoimune e muitas tentantes não sabem que tem Hashimoto e acabam descobrindo. E eu tô pra fazer essa live de Hashimoto faz tempo, eu fiz uma enquete com vocês faz uns 10 dias mais ou menos para saber se vocês sabem sobre a doença de Hashimoto. E muitas não sabem. Então, doença autoimune impacta muito na reserva ovariana. A minha amiga Nutri, Tamara aí. Outra coisa que impacta é a idade da menarca, quando você começou a menstruar. Se você menstruou muito cedo, né? Também é algo para você ficar de olho. Uma coisa que impacta também é saber como foi a gestação da sua mãe. Isso é uma coisa que eu pergunto para todas as tentantes. A minha ficha de anamnese, vocês que passaram comigo, já é enorme. Tem muita coisa para vocês preencherem, então vocês falam como foi a gestação da tua mãe. Muitas falam que a mãe fumou e impacta na sua reserva ovariana e consequentemente, pode ser que você tenha uma reserva ovariana menor aí. Muitas falam que a mãe trabalhou na agricultura. Isso impacta porque tem o pesticida, que são agrotóxicos, e impacta diretamente na reserva ovariana, tá? E aí vai, e genético também. Se sua mãe teve, eu sempre pergunto, né, na minha anamnese, quando foi a menopausa da sua mãe? Né? Se sua mãe teve menopausa precoce, é bem mais provável que você tenha também, né? Você tem uma chance maior para ter também, né? E também a alergia, gente, impacta muito no envelhecimento ovariano. Vocês não têm noção o quanto, tá? Então, a gente tem estudos hoje relacionando a alergia e baixa reserva ovariana. Então, tomem cuidado. Eu sou alérgica a tal coisa. Mas eu como de vez em quando. Se você é tentante, é melhor parar, tá? As toxinas ambientais já falamos. A obesidade impacta muito porque tem os fatores de inflamação, aí de estresse oxidativo, tá? Então, realmente a obesidade atrapalha. A dieta inflamatória atrapalha muito, nós vamos ver se dá pra gente falar um pouquinho sobre isso. E o sono inadequado. Não dormir também atrapalha na reserva ovariana, tá? Faz com que ela seja gasta com mais rapidez aí, tá? Então, precisa ter um sono de qualidade, precisa dormir cedo, precisa apagar todas as luzes, precisa gerar melatonina, tudo isso é muito importante. E o álcool afeta muito na reserva ovariana. Então, se é tentante, chega comigo e fala, eu bebo quando? Só de final de semana, sexta, sábado e domingo. Não, tem que parar. Porque a gente sabe que a gente precisa de antioxidante, o álcool ele é oxidante, tá bom? Aí não é interessante.
Então, tudo isso impacta, tá? O estresse oxidativo também é gerado pelo estresse do dia a dia, né? Pela ansiedade, a disfunção mitocondrial, que ela é melhorada com atividade física, com reposição de nutriente, e a inflamação que a gente já falou. Tudo isso impacta a reserva ovariana. Então, gente, tem prevenção sim de envelhecimento ovariano precoce. Existe prevenção. E hoje tudo na vida é prevenção. A gente fala que assim, não é mais como antes que a gente pensava, ai, tô doente, deixa eu tomar um remédio. Não, eu quero prevenir de ficar doente. Então essa live é de forma preventiva para vocês prevenirem isso, né? Quisera eu ter ouvido isso muito antes, né? Aí, né? Então todo mundo gostaria de ter ouvido isso antes, saber disso antes, né? Para que a gente possa tomar atitudes, para que quem tem filha mulher cuide da reserva ovariana delas desde já, tá? Então a gente tem que ensinar as meninas a se cuidarem e cuidar dessa preciosidade que são os óvulos. Então é bem importante a gente falar aí da dieta antioxidante, que precisa ter comida de verdade, tá? Mais fitoquímicos aí, legumes, verdura, fruta, né? O post que eu fiz ontem dos orgânicos, aí dá uma olhadinha lá no meu feed, tá? A qualidade da água é muito importante na dieta antioxidante, procurar ter uma água de boa qualidade. O uso de chá já está comprovado que melhora, aumenta a preservação do ovário, aí, né? Então, o consumir mais chás é muito interessante. A dieta anti-inflamatória, então a gente considera que o nosso corpo está inflamado, né? Então, como a gente faz isso? A gente faz uma dieta realmente rica em alimentos que Deus fez, sem industrializados, né? Cuidado com o tipo de gordura, né? Aqui a gente, tô olhando aqui para falar para vocês, quanto mais ômega 6, menor o antimileriano. Então, trocar os tipos de óleo, ômega 6 vem dos óleos vegetais, que é óleo de soja, canola, tudo isso aí que o pessoal tá usando demais, né? Imagina óleo de algodão, gente, como faz para tirar um óleo de um algodão? Umas coisas tão loucas, uns processos tão doidos. Agora, se eu usar um azeite, que é só você realmente prensar as azeitonas, é algo que dá para entender melhor, né? Da onde que vem. Então é azeite que é para utilizar para cozinhar, ou óleo de coco, tá? É isso que a gente usa mais. Diminuir então os ômega 6, que são esses óleos refinados que eu falei para vocês. E na hora de tomar ômega 3 para suplementação, não é para tomar ômega 3, 6 e 9, é para tomar ômega 3 só, porque ômega 6 na nossa dieta, com fritura, com óleos ruins, já tem demais. A gente precisa de ômega 3 para desinflamar, tá? Para uma dieta anti-inflamatória. Dieta com muita gordura durante a gestação, a prole nasce com um antimileriano menor e terá um antimileriano menor, tá vendo? Dieta com muita gordura na gestação, tá? Impacta no antimileriano da tua filha. Olha a responsabilidade que a gente tem. E a carga glicêmica também foi associada positivamente às concentrações de antimileriano. Então, quer dizer, a reserva ovariana está impactada pela carga glicêmica, ou seja, você fica comendo açúcar, carboidrato refinado, trigo, aí demais, a carga glicêmica é alta, impacta na reserva ovariana. Tá vendo quanta coisa? A dieta tem a ver sim com fertilidade, tem muito a ver. E vamos encerrar, temos 10 minutos, com a suplementação. Querem saber sobre o suplemento? Para melhorar a reserva ovariana, porque preservar, né, a reserva ovariana, porque a gente já sabe que novos óvulos não dá para ser criado, mas dá para que eles tenham melhor qualidade. Então vamos falar sobre suplementação e reserva ovariana. Quem não tiver conseguindo anotar tudo, depois eu vou mandar um PDF, um resuminho do que a gente foi falado. Você viu que rápido, Solange? Do que a gente falou. Mas para você pegar esse resuminho, dá um print. Não cai mais, Vivi? A Vivi falou que não cai mais depois de uma hora. Então tá. Então dá um print aqui,
quem quiser depois ter a listinha de suplementação completa e de resumo dessa aula completinha, dá um print, posta nos seus stories, me marca. Se você tem o Instagram fechado, me marca e me manda no direct. Porque daí eu vendo que você compartilhou lá a informação com as suas amigas, eu te mando um resuminho da aula, tá bom? Daí a gente faz assim pra ficar legal pra vocês e pra gente levar mais informação, tá? Então vamos falar um pouquinho de suplementação. Gente, só a suplementação faz milagre? Né? Não, ajuda muito, mas eu preciso que vocês tenham um estilo de vida legal, tá? Eu preciso que vocês mudem todas as questões que eu falei anteriormente. Não pense que só a suplementação não é que nem remédio, né? Ai, tô tomando remédio, tô tranquila, não vou infartar. Antigamente, né? Tomava um remédio, eu tomando remédio de colesterol, então não vou infartar, posso comer de qualquer coisa. Antes era assim, não era? Que você pensava, não, hoje a gente pensa que a gente tem que mudar o estilo de vida, né? E ter suplementação. Nutri, mas por que suplementação? Porque através do que a gente come, infelizmente a gente não consegue mais tudo que a gente precisa. E isso é bem claro para quem faz exames laboratoriais, para o profissional que faz exames laboratoriais. O profissional que não faz exame laboratorial, nunca pediu uma vitamina, ele mesmo não acredita em suplementação, porque ele nunca nem dosou e ele nem sabe qual o valor que deveria estar, ou se caiu ou se aumentou. Mas o profissional que dosa, realmente a gente vê a quantidade de deficiências nutricionais que os pacientes têm, tá? É muito grande, porque hoje, infelizmente, a gente tem obesos desnutridos, porque a gente come muita bobeira, que não tem nutriente ali dentro. Então, é a gente focar em comer comida de verdade, o que é colorido e o que Deus fez, tá bom? Essa é a dica. O que sua tataravó comia, você pensa, tinha salgadinho chips lá? Não. Tinha refrigerante? Não. O que não tinha lá não é pra ter aqui, tá? A gente precisa resgatar essas raízes aí. Então vamos lá, primeira suplementação, tira um print aí que depois eu mando pra vocês. A primeira suplementação é a coenzima Q10. Quem já ouviu falar de coenzima Q10? Quem tá tomando? Não é só tentante não, gente. É pra quem não tá pensando em ter filho agora, é pra quem já teve um e não tá pensando talvez no segundo. A coenzima Q10, ela é muito legal, tá? Porque ela ajuda muito a preservar a reserva ovariana. É como se fosse assim, demorasse um pouquinho mais para gastar, tá? Então tava perdendo, vamos supor, de 10 em 10, vai perder menos, né? Não é, Andréia? Coenzima Q10, mulher pode ficar sem, Andréia, você acha? Não tá dando, né? Se você deseja ter filho, tem que usar a coenzima Q10, tá? Então é bem importante, não faz mal, tá? E daí você vai ver com o teu médico, tá? Você vai ver com o teu médico e ele vai te falar a dosagem, porque nós não estamos aqui para falar dosagem, porque é difícil, né? Cada um vai ter um organismo diferente, mas é bem importante a coenzima Q10 para você. Se for com NAC, então, que é N-acetilcisteína, NAC, melhor ainda, tá bom? Outra coisa que preserva muito a reserva ovariana, e eu gosto, e tem muito estudo falando, é a geleia real. E daí ela é totalmente natural. Olha lá, tá vendo? A doutora Andréia falando, sim, vitamina fundamental. A Andréia trabalha muito com fertilidade, né? Todos vocês conhecem a Andréia, né? Ginecologista, obstetra, e ela trabalha também muito com a parte de fertilidade. E ela encontra os mesmos quadros que eu. A gente muitas vezes está trocando figurinhas juntas. A geleia real é muito legal. E eu falo da geleia real pra gente comprar aquela geleia real, geleia mesmo, que a gente põe de espátula debaixo da língua, sabe? Aquela geleia real. Porque a geleia real em cápsula, ela não atinge a quantidade suficiente que a gente precisa, tá? Então a geleia real pode ser usada tanto para homem quanto para mulher também. Para homem e para mulher, pensei que eu falei o contrário. Porque os homens, eles também ajudam a preservar aí as funções do espermatozoide, tá? Então você pode pegar e dar pro seu marido também, a geleia real. O único problema é quem tem alergia aí a mel, alguma alergia desse tipo, daí não daria para usar a geleia real. Mas fora isso, dá para usar de espátula, assim, que ela atinge a quantidade suficiente. Outra suplementação legal é resveratrol,
que é um antioxidante. Ai, que lindo, André. É um antioxidante, tá? Outra é quercetina. Tudo isso você vai usar falando com o profissional que te acompanha, combinado? Tá bom? Outro muito legal é a curcumina. É cúrcuma. E isso você pode colocar até na sua comida. Usar a cúrcuma de uma qualidade boa. Eu sempre indico aqui de Marília Agrada Santa Condimentaria, que é uma nutricionista que ela mesma desidrata as ervas dela, a cúrcuma dela, e a cúrcuma dela tem ótimos resultados para a saúde, e vem num vidro, não vem no plástico. Então eu gosto muito da cúrcuma dela, então você pode usar a cúrcuma à vontade aí no seu dia a dia, né? E também pode suplementar. A melatonina, tem que ter pimenta junto. Aqui, a Solange, tem cada paciente, né, que é o orgulhinho da Nutri. A cúrcuma, quando tem um pouquinho de pimenta, ativa a curcumina, ajuda muito. Tá vendo como elas me ajudam, minhas pacientes? É tanto detalhe pra gente falar, viu? Então é isso mesmo, colocar um pouquinho de pimentinha, né, na hora de colocar a cúrcuma ali. Tem gente que eu falo até para fazer o shot, limão, cúrcuma, glutamina, um pouquinho de pimenta e mandar para dentro, tá bom? E a Solange tá fazendo consultoria ali também, porque ela tá sabendo de tudo. As minhas tentantes, elas tão muito estudiosas e eu fico tão feliz. E a melatonina, a Andréia é a rainha da melatonina, eu falo pra ela. Gente, porque a melatonina, né, e a glutationa, elas são grandes antioxidantes para o ovário, tá? É muito legal a gente usar a melatonina ou então fazer o corpo produzir de forma natural. Como? Dormindo. E o pessoal tem dormido certo? Né? Não tem, né? Ai, a Sabrina, coisa mais linda também. Gente, então, melatonina precisa dormir certo. A melatonina, gente, para ela ser produzida, precisa estar tudo escuro. Precisa estar tudo escuro, não pode ter uma luzinha do ar-condicionado, senão impede, né? Aí a produção de melatonina, e ela é um antioxidante pro ovário. E a gente fica nesse celular até de tarde, da noite aí, ó, e depois não produz melatonina. Outra coisa que produz melatonina, a Vivi tá aí, ela vai me falar. Eu já até mandei para ela e eu tenho nas minhas aulas, são os óleos essenciais, né? Eu uso os óleos da doTERRA, que a Vivi que tem, e os óleos, eles foram comprovados, o de lavanda, que ele tem um poder na produção de melatonina. Aí, ó o que a Vivi falou, né? A gente já viu esse estudo, né, Vivi? Eu tenho até em uma das minhas aulas esse estudo. Ele estimula a produção natural. Hoje a gente tem até alimentos que tem fitomelatonina, né? Que a gente pensa para usar, abacate aí na ceia, quem faz ceia, né? É bem interessante. Então, os óleos, nossa, é muito prático. Eu ponho meu olhinho de lavanda aqui, cheiro, durmo que nem, né? É muito legal, tá? Então, o óleo de lavanda é uma ótima estratégia para produzir mais melatonina. E se produzir mais melatonina, tem mais antioxidante pro ovário. Preserva função ovariana. Outra coisa é usar os antioxidantes em geral, tá bom? Alimentos antioxidantes, tudo que é roxo, né, gente? Aí, né, a uva, a amora, o açaí, né, sem xarope de guaraná, sem adoçante, tudo que é da natureza tem antioxidante, tá bom? E os micronutrientes, avaliar as deficiências de zinco, de selênio, de ferro, de cobre, de vitamina C, de vitamina E, de vitamina D de dado, tá? Porque a vitamina D tem um papel muito importante aí, tá? Na implantação da gravidez e é muito importante também na produção de progesterona, tá? Que é essencial para uma boa implantação. Então tem que estar tomando vitamina D. Hoje ninguém se expõe ao sol da forma que deveria se expor. Se expõe, tá cheio de protetor solar, né? Então precisa estar tomando vitamina D, tá? Orientado pelo seu médico. E um ômega 3 de qualidade. Comprar um ômega 3 realmente de qualidade, tá bom? Olhar lá para que seja livre de metais pesados, tem aquele selo IFOS, né? Lá, livre de metais pesados, comprar um ômega 3, não é para comprar um ômega 3 barato, viu, gente? Qualquer ômega 3, porque ele vem cheio de metais pesados,
tá? Porque hoje o ômega 3 é quando prensa o peixe. Se pegar um peixe cheio de mercúrio, que é como a gente encontra hoje muito dos peixes, a gente tá tomando um ômega 3 totalmente contaminado por metais pesados. Daí não é interessante, tem que ser um ômega 3 com selo realmente de livre de metais pesados e ômega 3, não é ômega 6 nem 9, tá? O complexo B é extremamente importante você estar tomando, metilfolato, metilcobalamina, né? Sempre tem que estar dosando para ver a quantidade que você precisa. Então, o complexo B todinho aí, ele é muito importante. E o complexo B, teve uma época de muita gente tomando complexo B aí, mas o complexo B de forma inativa, tá? As vitaminas do complexo B tem que estar na forma ativa, gente, porque tem muita gente com a mutação do gene MTHFR que não converte o complexo B para forma ativa. Então, tudo da forma ativa. Não é ácido fólico, é metilfolato, não é vitamina B12, é metilcobalamina, não é vitamina B6, é piridoxal 5-fosfato. Esses são os principais aí, tem que estar na forma ativa. Entender a suplementação é isso, tá? Então tudo isso aí vai te ajudar, tá? A preservar sua reserva ovariana, tá? E um estilo de vida. Estilo de vida, atividade física para oxigenação melhor, para uma boa função mitocondrial, tá? O controle do estresse, eu não sei se a Tássia tá aí, né? Mas é a nossa psicóloga perinatal, aí ela ajuda muito as mulheres, né? Nesse sentido, em estar controlando o estresse e a ansiedade, tá? Ela atende até online também, então, gente, hoje a gente deixa muito para trás o lado emocional, né? E as tentantes sabem o quanto tem desgaste emocional, né? Você tentar engravidar, estar há anos tentando, então é muito importante buscar ajuda emocional e eu vejo muita diferença nos exames e na melhora da dieta, em tudo, quando a gente tem acompanhamento psicológico, tá? A melhora do sono já falamos e a dieta adequada aí nem se fala, tá? Outra coisa que ajuda muito é a medicina tradicional chinesa, tá? Que é a acupuntura, eu gosto demais, eu tenho visto ótimos resultados, tá? E é isso, gente, que eu queria falar pra vocês, né? Eu queria falar, vamos nos cuidar, vamos cuidar da nossa reserva ovariana, vamos cuidar do nosso estoque, por quê? O folículo que você liberou hoje, o óvulo que você liberou hoje, ele foi estimulado há 3 meses atrás. Então pensa, se você engravidar nesse ciclo, aí no seu dia fértil você engravidar, você é um óvulo que foi estimulado em dezembro. Então, ou seja, foi nutrido tudo com o que você comeu em dezembro. Dezembro, Natal, Ano Novo, aí virando para perto do Ano Novo. Vocês acham que vocês comeram bem? Não sei, hein? Será? Pelo que eu vi os exames aqui do pessoal em janeiro, tava feio. Então, realmente, é pensar. Eu tenho, 3 meses para trás, como que eu tava? Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que limpar aí minha casinha. Eu tenho que organizar minha casinha para que eu possa gerar um bebê. Fazer uma faxina. Então, é isso que a gente precisa, tá? Gente, lembra que eu já vim aqui, falei pra vocês no ano passado. Foi quando? Ou novembro? Acho que foi em novembro. Vim e falei pra vocês do curso de tentante, que é Preparando a Casinha com a Nutri, tá? Ele não foi ao ar em dezembro, porque realmente não deu tempo de terminar tudo para dezembro, porque era final de ano e ele está em término. Estamos quase acabando o curso de tentante. O curso de tentante você pode fazer as aulas junto com o seu marido, é tudo online, para ele ouvir também e ele cuidar também da fertilidade, né? Sabendo que é 50% de cada um, né? Que legal. A Mayara falando. Então, fiquem atentos com o curso de tentante. A gente tá em março, abril aí, finalzinho de abril, ele já vai estar no ar para vocês. Quem não participa do nosso grupo do Telegram, se você é tentante e não participa do nosso grupo do Telegram, rede de apoio às tentantes, o link tá na bio, você vai lá e participa do grupo do Telegram.
E em breve eu venho falar mais para vocês sobre o curso de tentante. Essa é uma das aulas do curso de tentante, mas daí na aula tem todos os artigos, daí eu falo sobre dosagem com vocês, daí é bem diferente, né? Daí a gente consegue individualizar um pouquinho mais, tá bom? E então eu espero vocês para a live de sexta-feira sobre Hashimoto. Se você não tem uma doença autoimune, mas mesmo assim venha conhecer sobre esse universo para entender e porque a gente sempre, né, pode ser que venha a ter um dia, ou tem parentes que tem, tá? Ficou alguma dúvida? Se não ficou, eu vou me despedindo aqui e vou pedindo para que você nutra e cuide dos seus óvulos, cuide da sua reserva ovariana. E comente e fale dessas informações que nós conversamos aqui para o maior número possível de mulheres aí, para que a gente possa estar levando informação para ficar mais fácil de fazer decisões. Combinado? Quem gostou, dá um print, posta lá e me manda que eu mando um resuminho da live depois para vocês. Muito feliz de bater papo com vocês, fiquei muito feliz de todas aqui participando, viu? Um beijo grande, Deus abençoe! Até a próxima! Obrigada a todas. Um beijo.